Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que o meu amado e querido amigo Espírito Santo adentre o seu lar através desse ensinamento de hoje, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Não só a vocês, mas a todos os que estão aqui nessa noite. Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor bem forte então. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração e feche os teus olhos e curva a tua cabeça e diga comigo: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, usa o teu servo por inspiração e revelação, que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento. Meu Deus, usa-o nesta noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que cadeias sejam quebradas, laços despedaçados, grilhões em migalhas, e que o inferno seja envergonhado, em nome de Jesus. Faz a sua oração então. Pai, em nome do teu Filho Jesus, como veio sobre este altar nesta manhã, eu te faço um pedido. Venha sobre este altar esta noite também. Fala conosco, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Meu Deus, me usas para a tua glória. Eu repreendo toda a obra do inferno e todo dardio inflamado do diabo, desde já, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. E aplauda Jesus bem forte então. Meus amados irmãos, Jeremias capítulo de número 15, versículo de número 18. Jeremias capítulo de número 15, versículo de número 18. Eu vou, como eu já lhe disse, eu vou ler na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Versículo de número 18, está ótimo. Versículo de número 18. Diz assim: porque continuo a sofrer, porque as minhas feridas doem sem parar, porque elas não saram. Será que não posso confiar em ti? Será que és como um riacho que seca no verão? Vou ler mais uma vez. Porque continuo a sofrer, porque as minhas feridas doem sem parar, porque elas não saram. Será que não posso confiar em ti? Será que és como um riacho que seca no verão? Na outra tradução, nós lemos da seguinte forma: porque dura a minha dor continuamente, porque dura ou pendura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e já não admite a cura. Serias tu para mim como coisa mentirosa e como águas inconstantes? Veja que quem está nos falando isso é um homem chamado Jeremias. Jeremias foi um homem que, quando você começa lendo sobre ele, você vai perceber uma certa relutância. Não só uma certa relutância, mas uma grande relutância. Ele lutou por não querer assumir o seu ministério. Basta você ver que a Bíblia diz que quando o Senhor revelou-se a Jeremias, o próprio Jeremias disse: ah, Senhor, porque eu não passo de uma criança. Só que este não passo de uma criança, não é que ele era uma criança na idade, porque na verdade só podia se começar o sacerdócio, só podia se dar-se início a um ministério chamado por Deus, se esse tivesse no mínimo 30 anos de idade. Basta você ver que foi assim com nosso Senhor Jesus Cristo, que também deu início ao seu ministério com 30 anos de idade.
Porém, é interessante saber que este mesmo Jeremias foi o mesmo que escreveu livros de lamentações. Quando você se depara com o livro de lamentações, dá vontade de você chorar, pelo tamanho do sofrimento que esse homem passou. Ele foi posto no cepo, ele foi colocado no calabouço várias vezes. A Bíblia diz que ele foi colocado, posto dentro de um poço. A Bíblia Sagrada diz que ele foi apedrejado. A Bíblia diz que ele foi escarnecido e humilhado. É interessante que quando você vê a história deste homem chamado Jeremias, você fica olhando para ele e diz: nossa, como um homem pode ter sofrido tanto como este Jeremias sofreu? O que é mais interessante é que o seu livro de lamentações não era se lamentando porque não tinha uma cadeira para sentar. Ele não se lamentava porque não tinha uma comida para comer. Ele não se lamentava porque não tinha uma casa para morar. Não, não era esse tipo de lamentações que hoje em dia, na maioria das vezes, sem percebermos, nós praticamos. Nos lamentamos quando não temos o dinheiro para pagarmos a conta de energia. Nos lamentamos porque às vezes falta Coca-Cola, porque gostaríamos de tê-la para com o almoço tomar. Nos lamentamos porque às vezes não temos a roupa que nós gostaríamos de vestir. Nossa, por quantas e quantas coisas nós não nos lamentamos. Nos lamentamos porque não temos um corpo que nós gostaríamos de ter. Nos lamentamos porque somos um pouco mais pesado ou um pouco mais magro. Nos lamentamos porque não gostamos dos cabelos que temos. Nos lamentamos porque parece que nascemos meio que sem sorte na vida. Quando uns nasceram com toda a sorte, parece que eu nasci aquém. Parece que eu não nasci com sorte alguma. Nos lamentamos às vezes por conta da casa que moramos, porque olhamos para a casa do vizinho e a casa dele é melhor do que a nossa. Nos lamentamos por muitas e quantas coisas na vida nós nos lamentamos. Só que Jeremias não. Jeremias em nada se lamentou acerca de nenhuma dessas coisas. A lamentação de Jeremias era em prol do povo. A lamentação de Jeremias era para com o Senhor, para que Deus os ouvisse e para que Deus atendesse o seu clamor e as suas intercessões. É para que o povo pudesse abrir os seus olhos e lhes dar ouvido à palavra que ele, Jeremias, pregava. Era essa a lamentação de Jeremias. Essa era a lamentação de Jeremias. Quando você adentra dentro do livro de Jeremias, você vai olhar para este homem e vai dizer: meu Deus, eu jamais que gostaria de sequer passar pela metade da metade do que esse homem passou. Mas o bem da verdade é que cada um de nós temos um pouco de Jeremias. Vocês estão aqui nessa noite? A verdade é que por mais que eu não queira, por mais que você não queira, nós temos em nós um pouco de Jeremias. Você tem um pouco de Jeremias. Talvez eu tenha um pouco mais de Jeremias. Talvez vocês tenham um pouco mais de Jeremias. O bem da verdade é que nós, quando nos deparamos com o que acabamos de lermos aqui, nós começamos a entendermos porque esse homem chamado Jeremias trouxe-nos o livro de Lamentações. Por que ele é conhecido na Bíblia como o profeta chorão? O que é interessante, você sabe o que é que uma certa vez, o próprio Deus, o Altíssimo, o soberano Deus de Israel, disse da seguinte forma: ainda que Jeremias, ainda que Daniel, ainda que Jó orasse a mim e clamasse perante a minha face, eu não os ouviria e nem os atenderia. É interessante, né? Que você não vai encontrar em nenhum trecho da Bíblia Deus dizendo assim: ainda que Davi orasse a mim, ainda que Davi clamasse a mim, ainda que Davi me suplicasse. Não. E olha que Davi é o homem dos salmos. Davi foi o responsável por escrever o Salmo 23, o Salmo 90 e tantos outros mais. Mas quando Deus se refere a uma prática, a uma vida de comunhão, uma vida de intimidade, uma vida de entrega, e principalmente entrega essa em favor do povo, você vai perceber que o próprio Deus se refere a Daniel, que jejuou 21 dias por Israel. Vai falar sobre Jó, que teve a passar por todos os sofrimentos que cada um dos seres humanos tem a passar em alguma área, e a Jeremias em relação ao ministério.
É interessante que nós, quando chegamos e nos deparamos aqui em Jeremias, nós percebemos 4 interrogações, 4 perguntas que nascem do coração de Jeremias. E Deus, o que é mais interessante é que Deus poderia ter ocultado de nós. Deus poderia ter dito: Espírito Santo, não escreve isso na Bíblia não. Não faz isso não, porque senão as pessoas vão ficar com medo de me servirem, vão ficar assustados, apavorados, porque se eles lerem o que está aqui escrito, ou o que haverá de ser escrito, eles vão dizer assim: Deus que me livre de servir a um Deus em que este homem, servido como servia, se encontrou nessa situação. Mas Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, em que para a glória do Senhor, Ele não nos ocultou-nos essas 4 interrogações de Jeremias. Essas 4 perguntas que Jeremias está falando não só a Deus, mas também ao povo. Porque essas perguntas aqui não é propriamente só direcionadas a Deus, porque o povo está diante de Jeremias. O povo está ouvindo a Jeremias. E eles estão ali atentos, de olhos bem abertos e ouvidos aguçados, e ouvindo as palavras deste homem chamado Jeremias. E aí a primeira coisa que ele diz é: por que continua a sofrer? Por que continua a sofrer? Veja que Jeremias está dizendo: Senhor, até quando eu vou continuar sofrendo? Você sabe o que é interessante? Eu acredito que você já deve ter percebido, em que infelizmente existem pessoas que sofrem um a mais do que o outro. Você já percebeu isso? Parece que tem pessoas que, com todo respeito, parece que nasceram com karma para sofrer. Você já percebeu isso? Você já percebeu que tem pessoas que elas nem saem do primeiro sofrimento, elas já entram no segundo e nem saíram do primeiro ainda? Você já percebeu que tem pessoas em que o sofrimento dele é contínuo? E às vezes pode ser de ordem financeira. Meu Deus, eu nem sequer saí dessa dívida, já estou dentro de outra, meu Deus do céu. Meu Deus, eu nem acabei de me desempregar, entrei no emprego, já estou saindo de outro, meu Deus do céu. Meu Deus, eu já tentei tantas coisas na minha vida, e começa bem, termina mal, e lá vai eu começar de novo, e termina mal. Você já viu pessoas assim? Você já viu pessoas que no seu relacionamento de família é do mesmo jeito, e que acaba de sair de uma dificuldade, entra em outra dificuldade, entra em outro problema? Você já viu isso? É verdade. Tem pessoas em que elas sofrem de contínuo, elas sofrem continuamente, constantemente. E o que é mais interessante, você sabe o que é? É que nós, quando olhamos para uma pessoa que sofre continuamente, quando nós olhamos para essa pessoa que sai de um sofrimento, entra no outro sofrimento, a primeira coisa que nos traz o pensamento é que essa pessoa só pode estar em pecado. É ou não é? É a primeira coisa que vem à nossa mente. Só pode estar em pecado, só pode estar errando em alguma coisa, porque não é possível tanto sofrimento. Se nós termos esse olhar, então nós podemos olharmos para esse homem chamado Jeremias e dizermos da mesma forma para com ele, mas só que nós já sabemos que não era pecado, ele não estava vivendo em erros. E outra, para que pessoas sofram, não precisam estar em pecado. Existe um versículo na Bíblia que é demasiadamente animador, está lá em Eclesiastes. A Bíblia Sagrada diz, e quando eu li esse versículo eu até ri, porque ele nos anima, ele nos coloca para cima, sabe? Ele nos empolga. E quando eu li esse versículo eu disse: nossa Deus, o Senhor é muito cômico. Você já percebeu que Deus é cômico? Você já percebeu que Deus gosta de nos mostrar algumas coisas que a gente diz: rapaz, mas Deus só pode estar de brincadeira com um negócio desse? Por exemplo, a Bíblia Sagrada diz que quem quis introduzir Israel na terra prometida foi o próprio Deus. Partiu de Deus a ideia de uma terra prometida. Não partiu de Israel, partiu de Deus. Só que a Bíblia diz que Deus, tendo trabalhado através de Moisés para tirar Israel do Egito, quando Israel saiu do Egito, a Bíblia diz que Deus poderia ter os conduzido por um lugar, por um caminho mais próximo, mais perto. Levaria menos tempo. Eles não precisavam dar uma volta.
Eles poderiam ir direto e logo iriam chegar até lá. Só que a Bíblia diz que não. A Bíblia Sagrada diz que o próprio Deus fez com que eles fossem por um caminho mais distante. E o que é mais interessante é que o próprio Deus os encurralou. Está na Bíblia. O próprio Deus os encurralou. Porque agora eles estavam diante do mar e agora eles estavam com o exército egípcio às suas costas para matá-los. Parece que Deus às vezes ele é um pouco cômico, porque Deus poderia ter levado esse povo por um caminho mais próximo. Você quer ver outra interessante? A Bíblia diz que havia uma grande multidão que vinha ter com Jesus, João 6. A Bíblia Sagrada diz que Jesus os avistou de longe, e está na Bíblia. A Bíblia diz, está escrito assim: e vendo-os ao longe, e sabendo que bem precisavam, perguntou a Filipe: onde compraremos pão para alimentarmos esta tão grande multidão? E Filipe disse: ah, Senhor, nem 200 dinheiros é o suficiente. Tendo então André dito: mestre, eis que há um garoto, um menino, que tem alguns pães e alguns peixes, mas o que é isso para tanto? E Jesus então disse: mandai-vos assentar de 50 em 50, e trazei-me do pão e dos peixes. E lhe o trouxeram, e ele, tendo-os abençoado, entregou aos seus discípulos, e esses então saíram estendendo, e saíram espalhando e dando a toda a multidão, do qual sobrou 12 cestos de pão e 12 cestos de peixe. Você sabe o que é interessante? É que Deus é cômico, porque quando os adultos que era para ter, é uma criança que no meio de tantos adultos é que vai ter o que era para os adultos terem. Olha que negócio interessante. Você quer ver outra? Ele está em Caná da Galileia. Ele está numa festa das bordas de casamento. E ele está lá sentado numa boa, tranquilo, conversando, batendo um papo, papeando com todo mundo. De repente chega o mestre e diz: acabou o vinho. O vinho acabou. Será que ele não sabia que o vinho ia acabar? Claro que sabia. Claro que ele sabia. Será que ele não poderia ter se antecipado? Será que ele não poderia ter dado uma carreirinha? Espera ainda, como eu já sei que daqui a pouco o vinho vai acabar, então deixa eu já fazer uma forma, um jeito, uma maneira, para que o vinho não acabe, para que não haja reclamações. Mas não, a Bíblia diz que acabou o vinho. A Bíblia diz que ele olhou para um lado, olhou para o outro, disse assim: faz o seguinte, encha as talhas de água, e tendo-as enchido até em cima, leva ao mestre. E o levaram. E quando lá chegou, não era mais água, era vinho. Rapaz, Deus às vezes é meio cômico, porque ele poderia ter esperado. Sim, ele poderia ter esperado. Ele poderia ter esperado com que simplesmente, sei lá, mas não, ele ficou olhando, observando, tudo bem, entrega, e todos tomaram. E aqui, quando nós nos deparamos com esse versículo, nós olhamos para ele e ficamos nos perguntando: mas onde é que está Deus numa situação como essa? Onde é que está Deus numa condição como essa? Porque ele está dizendo: porque continuo a sofrer? Porque continuo a sofrer? Em outras palavras, parece que tem pessoas que sofrem uns a mais do que a outros. Eu não sei o nome dessa pessoa, irmã. Eu não sei o nome dessa pessoa, mas talvez se você souber, você pode me dizer, você pode me falar. Sempre passa nos WhatsApps da vida. Mas tem um senhor, ele já até faleceu, não sei se com 100 e poucos anos ou 90 e poucos anos. Mas ele falou 3 coisas que para mim foram dentre as todas as mais sábias que eu já ouvi até hoje. O repórter lhe fez uma pergunta. O repórter olhou para ele e perguntou: quem é Deus? Quem é Deus? E ele disse: é tudo. Deus é tudo. Porque nada existiria sem Deus. Nem o bem nem o mal existiria sem Deus. Deus é tudo. E ele está certo. A Bíblia Sagrada diz que Deus criou as coisas más para que as boas prevalecessem sobre as más. Só que de repente ele continuou. E nessa continuidade, ele disse exatamente assim: olha, se eu tivesse o privilégio, a honra de poder falar com Deus,
de me encontrar com Deus, eu lhe faria 3 perguntas. Preste bem atenção. Isso eu gravei no meu coração. Eu faria a Deus 3 perguntas. E o repórter disse: quais seriam as perguntas? A primeira pergunta que eu faria a Deus era esta: por que Deus? Por que todos nós nascemos de forma igual? E por que parece que tem uns que sofrem mais do que os outros? Todos nascemos de forma igual. E por que uns têm mais e outros têm menos? Por que todos nós nascemos de forma igual? E por que uns nascem perfeitos e outros defeituosos? Eu perguntaria isso a Deus. Eu perguntaria isso a Deus, era a minha primeira pergunta. Eu chegaria para Deus e perguntaria, eu faria essa pergunta: por que todos nós nascemos de forma igual? E é verdade. O que ele quer dizer é que todos nós, independente do lugar em que você nasceu, querendo ou não, nós nascemos por meio de uma gestação. Sim ou não? Sim. Nenhum de nós aqui nascemos diferente um do outro. Talvez você foi de parto normal, talvez você foi uma cesariana, não sei. Mas uma coisa eu sei: todos nós nascemos de forma igual. Todos nós. Eu nasci como você nasceu, todos nós nascemos de forma igual. Nenhum de nós nascemos diferente um do outro. E talvez você está aí sentado ao lado de uma pessoa que, com todo respeito, sofre um pouco mais do que você, ou você sofra mais um pouco do que ele. Talvez você, quando começa a analisar essa pergunta que esse homem disse no seu coração, que se encontrasse com Deus faria, você vai encontrar lógica. Você sabe o que é mais interessante? É que todos nós sabemos exatamente que nascemos de forma igual, mas não sabemos como havemos de morrer. Não sabemos. Todos nós nascemos de forma igual, por meio de uma gestação, mas não sabemos a forma, a maneira, o jeito que havemos de morrer. Não tem como sabermos. Deus poupou-nos desse sofrimento. Deus poupou-nos desse tormento. Já imaginou? Nós ficarmos sabendo como havemos de morrer? Não tem como. A pessoa enlouquece, fica louca, doida, atribulada da cabeça, perde até o juízo. Saber o dia, a hora e como? Meu Deus do céu. E você sabe o que é uma coisa interessante? É que Deus fez isso, e isso é bom, não é ruim não. É ótimo, é maravilhoso. Por exemplo, eu nunca esqueço que um certo dia, indo a caminho de Picos, Piauí, pela 020, naquele tempo eu pastoreava a igreja lá em Picos, Piauí, e eu nunca esqueço de um acontecido, em que parecia algo de ficção, de filme. Algo que você dissesse assim: nossa, isso é impossível de acontecer. Pois é, as coisas impossíveis acontecem. E ali eu me deparei com uma cena que eu disse: meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? O que foi que aconteceu? Aconteceu assim. Você já deve ter visto que quando você pega a estrada para viajar, tem lugares que você tem uma casa aqui, só aqui, e outra lá bem longe. Não tem lugares assim? Pronto, esta era a casa dessa pessoa, dessa família. Eu parei o carro para ver a cena, e ali eu disse: nossa, como pode? E daí eu saí matutando aquilo dentro da minha cabeça. E de repente, o que foi que aconteceu? Porque eu perguntei uns que estavam ali próximos: pá, o que foi que houve? Que negócio foi isso aí, rapaz? E ele disse: rapaz, aqui é o fulano, não sei mais nenhum nome, não lembro. Rapaz, ele acabou de sair de casa, a casa dele é aquela acolá, ó. Como se da distância desse posto que tem aqui logo próximo da igreja. Ele tinha saído de lá e chegado até aqui à frente da igreja. O que foi que aconteceu? Aconteceu o seguinte: ele, de costume, pegou a esposa, pegou o filho, pegou a bicicleta, a esposa estava no varão, o filho na garupa. Então ele saiu da casa dele, entrou na BR e estava pedalando. Não era nem na pista, era naquela parte lateral, na parte lateral da BR, e de bicicleta. Só que o que foi que aconteceu? Ele estava aqui pedalando, quando de repente vinha uma truncada. Como é que é o nome daqueles carros grandão? Aqueles caminhãozão? Carreta, é? Em cima dessa carreta vinha uma pedra enorme. Essa pedra estava sendo levada para o Piauí, para que ela fosse
totalmente quebrada, ou seja, esmiuçada, para que o exército transformasse em brita, para misturar com picho, porque lá quem trabalha com asfalto é o exército. E uma pedra enorme, grande, muito grande, em cima lá dessa carreta lá. O que foi que aconteceu? Eles vinham aqui na bicicleta, de repente passa aqui do lado essa carreta, na hora que passa ao lado o pneu fura. Quando o pneu fura numa certa velocidade, o rapaz, no caso quem é caminhoneiro sabe, meio que perdeu o balanço. Se tivesse sido um dos pneus da traseira, não tinha acontecido, mas tinha que ser logo da frente. Ele perdeu o ritmo. Quando perdeu o ritmo, o caminhão não virou, a carreta não virou, mas no que perdeu o ritmo, balançou a pedra. Que balançou a pedra, o cabo de aço que estava passando de um lado para o outro rompeu. E na hora que o cabo de aço rompeu, a pedra fez só assim, ó, plá. Um segundo a mais, essa família tinha passado ileso, sem nenhum arranhão. Um segundo a menos, eles também tinham passado, a pedra tinha caído e não tinha caído em cima deles, mas tinha que ser exatamente na mesma hora, no mesmo minuto. Nossa, eu fiquei, meu Deus, eu vou levar isso para mim pro resto da vida. Porque quem jamais imaginara chegar para aquele homem e dizer: rapaz, vai vir uma carreta com uma pedra enorme em cima, o pneu vai furar, o caminhão vai meio que para cá e para lá, o cabo de aço vai quebrar e a pedra vai virar em cima de vocês na bicicleta. Sabe lá Deus o que foi que restou, porque eu não fiquei para ver. Sabe lá Deus o que foi que ficou debaixo daquela pedra. Sabe lá Deus. Só Deus sabe. E quem logo depois tirou aquela pedra. É interessante porque quando você se depara com esse versículo, por que continua a sofrer? Por que sofro tanto? Por que passo por tanta luta? Por que passo por tanta dificuldade? Por que passo por tanta barreira? Por que parece que para mim as coisas não acontecem? São perguntas que nós levantamos dentro de nós mesmos. Nós temos um pouco de Jeremias. Por que, meu Deus do céu, como pode uma coisa dessa? Talvez você é uma pessoa que trabalha de sol a sol, e talvez tem uns que nem trabalham tanto que você trabalha, e tem mais rendimentos do que você, e você passa a mão na cabeça e não entende. Como é que pode uma coisa dessa? Talvez você é uma pessoa dentro da igreja, e vive em pé de guerra com a sua família, e quando tem pessoas que não passam nem na porta de uma igreja, e você olha e diz: como é que pode? Eu estou dentro da igreja, é luta, 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 sofrimento, sofrimento, sofrimento. Enquanto que esses benditos sonhos não passam nem na porta de uma igreja, e até parece que o jardim deles é mais verde do que o meu. É mais verde do que o meu. São questionamentos, perguntas como essas, que querendo ou não, às vezes pode vir no nosso coração. É mais ou menos assim: parece que eu nasci sem sorte, parece que eu nasci para sofrer. Não sei se você já viu, mas tem pessoas que elas dizem isso: parece que eu nasci para sofrer. De tanto sofrimento que é a vida, de tanto sofrimento que passa, de tantas dores, de tantas queixas, de tantas lágrimas. Meu Deus do céu. E Jeremias está dizendo isso aqui: porque continuo a sofrer. Por que o meu sofrimento não chega a um fim? Porque quando eu saio de um, eu entro no outro. Porque quando eu penso que agora eu vou descansar, outro sofrimento, outra luta, outra dificuldade, outro problema, outra barreira. E não tem como, de hipótese, circunstância alguma, você soltar fogos numa situação como essa. Tem? Não tem como. Não tem como você ficar com sorriso Colgate 24 horas. Não tem como. Porque chega um momento na sua vida que, querendo ou não, você se abate, você se entristece. Chega um momento na sua vida que você pensa em desistir, que você pensa em jogar tudo para cima. Chega um momento na sua vida que, com todo respeito, às vezes você pode chegar a pensar até em se suicidar, como se dissesse assim: sabe de uma coisa? Assim eu vou deixar de sofrer. É isso que eu vou fazer.
Vou jogar uma corda aqui no caibo, ou na linha, ou no que seja como for, eu vou dar cabo à minha vida. Pronto, é isso que eu vou fazer. Assim eu deixo de sofrer. Não deixa não, porque para o lugar onde vai, a coisa vai piorar mais ainda. Mas chega a um ponto de que a pessoa chega a pensar em dar cabo à própria vida. E se você ler todo o livro de Jeremias, vai ter um momento que Jeremias, ele vai optar por isso. Ele vai dizer de forma bem clara, no capítulo 16, ele vai dizer assim: Senhor, muito melhor que eu tivesse sofrido um aborto. Está na Bíblia. Ele mesmo diz que muito melhor que ele sequer tivesse vindo à vida, que ele dentro da barriga de sua mãe tivesse sido abortado. Talvez você, com todo respeito, já passou isso na sua cabeça. Talvez você já pensou exatamente assim, que era melhor que você nunca sequer tivesse nascido. Por quê? Porque é tanto sofrimento que você chega ao ponto de, meu Deus, os seus nervos ficam à flor da pele. O que é mais interessante é que às vezes, por conta dessa contínua, ou esse contínuo sofrimento, tem pessoas que entram em depressão. Sim, entra em depressão. E se você não sabe, depressão não é só o estado em que uma pessoa fica enclausurado dentro de um quarto, não. Preste atenção, vocês estão comigo nessa noite? Amém? Não vá você ficar pensando que depressão é somente uma pessoa que está dentro de um quarto, enclausurado, trancafiado, e que você chega para essa pessoa e diz: vamos lá, vamos comigo, vamos passear. Não, não vou não. Vou não, não quero ir não. Mas vamos, vai ser bom, você precisa. Não, eu não quero. Eu já disse que eu não quero. Eu estou bem aqui. Não, mas você precisa tomar um banho. Quando eu quiser eu tomo. Não, vamos lá, vamos comer a pizza. Vamos almoçar, vamos ser isso ou aquilo. E a pessoa diz assim: não, não quero, faz o seguinte, traz para mim, eu como em casa. Não, aqui é o estado definitivo. Aqui é um estado definitivo. Mas tem pessoas em que elas, para estar com depressão, são estágios. Ali é o definitivo. Ali é a última jornada. Ali é o dizer que acabou, não tem mais jeito, agora é me enfincar em remédios, é me enfincar em tudo que eu possa tomar, para ver se eu só vejo a vida passar. Porque a depressão, ela não se dá assim nisso simplesmente, ali não. Ali é definição, ali é o último estágio. Você pode entrar em uma depressão no seu relacionamento, no seu casamento. Você pode perder o interesse pela sua esposa, o interesse pelo seu marido, por conta de tanto sofrer, por conta de tanto sofrimento, por conta de tanto distrato, de tanto ser maltratado, de tanto ser maltratada. E você hoje pode estar em depressão no seu casamento. Isso, você pode estar. E você não entende que é uma depressão, e você agora vai procurar refúgio. Você pode procurar refúgio no copo de cerveja, você pode procurar refúgio com seus amigos, ou você simplesmente não busca refúgio algum e você abre a cova e se enterra vivo ali dentro. Você pode entrar e adentrar uma depressão numa questão financeira, porque você trabalha, não vê resultado, e você acaba dizendo assim: sabe de uma coisa, eu não vou fazer mais nada não, pronto, acabou-se. Você pode entrar em uma depressão financeira. Você continua trabalhando, porque sabe que precisa trabalhar, porque sabe que se não trabalhar não ganha, e se não ganha não tem como pagar, não tem como viver, vai sobreviver, e você está nesse desânimo todo aí que você está agora, olhando para o Espírito Santo. E de repente você pode estar numa depressão de solidão. E solidão, das piores que tem, não é quando você está só. É quando você está acompanhado e se sente só. Você pode estar nessa depressão de solidão, porque você olha de um lado, você olha do outro, o marido está com controle remoto, e você está olhando para o tempo e para o vento. Ou de repente a tua esposa está com o celular, e você olhando para o tempo e para o vento. Você está naquele pensamento: é melhor eu estar viajando do que eu estar em casa, porque se for para mim estar em casa, estar no inferno desse, é melhor eu viajar. E você está nesse tipo de depressão. E a coisa é contínua.
contínua. E aí você está naquele estado de que você está para explodir. Você está para jogar tudo para cima. Você está para desistir de tudo. Você está para dizer, sabe de uma coisa? O negócio é separar mesmo. Bom, acabou, vamos separar, vamos jogar tudo para cima. Pronto, acabou. Se assim eu deixo de sofrer. Não deixa não. Não deixa não. Escute o que eu estou te falando, não deixa não. Mas não deixa mesmo. Talvez você está no processo de sentir-se triste, sentir-se deprimido, sendo jovem. Você é um jovem. E você, na idade que você está, você não consegue encontrar a felicidade. Você não consegue se achar. Você não se acha gordo. Você se acha gordo ou se acha magro demais. Você se acha alto demais ou baixo demais. Você começa a se criticar, você começa a se julgar, você começa a se condenar. E você está num estado como esse, e você está perdido. Você não sabe o que fazer da sua vida. E parece que a sua vida é um contínuo sofrimento. Parece que a sua vida é um contínuo sofrimento. E você está depressivo. E você está exatamente como ele está dizendo, porque continua a sofrer. E ele vai dizer outra coisa, ele diz, porque as minhas feridas doem sem parar. Porque as minhas feridas doem sem parar. Porque de contínuo eu sofro. Por que meu sofrimento não chega a um fim? E porque agora ele vai mais longe, ele diz de forma bastante clara, porque as minhas feridas doem sem parar. Você sabe o que é interessante? É que essas chagas, essas feridas que você lê aqui, você pode ler, é bíblico que eu estou te falando, diante do meu Deus. Ele não está reclamando das chicotadas, irmão Thalisson, que ele levou, não. Ele não está reclamando porque jogaram ele no calabouço, não. Ele não está reclamando porque encheram ele de chicotadas, estando ele no cepo. Também não. As feridas das quais ele está falando aqui são feridas internas. São feridas causadas pelas pessoas. Feridas essas que parece que realmente são mais difíceis de se cicatrizar. É uma palavra que ele tenha recebido, que o machucou, que o magoou. Alguém que ele fez tanto e que agora sequer pode dizer um obrigado. Talvez existe mecanismo na sua vida, existe áreas na sua vida, que se o Espírito Santo falar aqui, na mesma hora, você aciona áreas da sua vida. Talvez você também tenha isso dentro de você, feridas que parecem demorarem mais a se cicatrizar. Feridas que parecem demorar mais tempo e elas de contínuo continuam doendo dentro de você. Elas ainda hoje, ainda que tenha anos e anos e anos de que isso tenha acontecido, ainda hoje te machuca. Ainda hoje te entristece. Pós-pandemia e antes da pandemia terminar definitivo, uma psicóloga ficou sabendo de nós aqui. É lá do Crato. Não vou dizer o nome dela por respeito, porque vai ser transmitido no YouTube. Mas ela se sentiria honrada eu dizer o nome dela. Mas não vou dizer que vai ser transmitido. Quando ela soube de nós aqui, ela plantou no coração dela vir fazer sessões. Mas foi o Senhor que fez sessões com ela? Não, foi ela que veio fazer sessões conosco aqui. E eu a atendia nas quintas-feiras. Toda quinta-feira, ela chegava 2 horas da tarde, ficávamos até 3:30 da tarde. E aos poucos eu fui trabalhando nela, uma psicóloga formada. Uma psicóloga formada. E eu fui trabalhando, fiz vários tipos de processos com ela, em relação à psicologia com ela. E quando o meu amigo mostrou-me as áreas das quais ela, como um mecanismo, como se fosse algo que criasse uma fagulha, que estourasse tudo, meu amigo, era fatal. Eu fiz a terapia do reverso com ela, coisa que até ela disse, como é que o senhor sabe de tudo isso? Eu disse, porque o meu amigo ensina. Em resumo da conversa, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor,
ela foi curada. Mas é interessante, você sabe o que é? É que foi um processo. Um processo. Veja que ele está dizendo aqui de forma bem clara: porque as minhas feridas doem sem parar. Talvez você tenha aí dentro de você uma ferida que não se cicatriza. Talvez você tenha aí uma ferida da rejeição que não se cicatriza dentro de você. De que eu posso pregar sobre fé, você terá fé, mas nessa área, quando alguma coisa começa a acontecer, você se martiriza, você vai para o quarto, você se enfurna dentro de um quarto, você começa a se achar feio, você começa a se achar o ninguém. Por quê? Porque é um mecanismo que aciona, é um acontecimento que aciona, é uma palavra que te traz a lembrança, é uma atitude, um comportamento que te derruba. E você olha para você mesmo, e você às vezes, com todo respeito, você meio que quer fingir, dizer que está curada. Você quer fingir em dizer que está curado. Mas infelizmente você sabe muito bem que é uma ferida, e que ela não quer se cicatrizar, porque ela não para de doer. Não para de doer. Ela judeia de você, ela maltrata com você. Talvez, com todo respeito, me perdoe, mas de nada procurei saber acerca de nenhum de vocês. Talvez você foi tão rejeitado pelos seus pais, ou pelo seu pai, que você ter essa visão de paternidade para com Deus lhe trava. Lhe trava. Você sabe que é filho, você sabe que é filha de Deus, mas você chama-o a Deus de pai, mas você não tem essa afinidade de paternidade em relação a Deus. Jesus de Nazaré, diferente de Moisés, Abraão ou qualquer outro profeta do Velho Testamento, a Bíblia Sagrada diz que ele trouxe-nos o Pai. Quando vós orais assim: Pai nosso que estás no céu. Quando Moisés e todos os demais oravam como Senhor e Deus. Talvez essa é a sua área, em que é uma ferida que parece que ela não quer se cicatrizar, parece que ela de contínuo, infelizmente, meio que ainda que te faz sofrer, machuca você, machuca, você evita falar sobre, você não quer falar sobre, quer dizer, você na verdade, você coloca como se colocasse por debaixo do tapete. Isso não é bom para você, você sabe por quê? Porque vai ter um momento que, sem você perceber, você pode correr o risco de simplesmente tomar atitudes e assumir comportamentos em que só irão lhe prejudicar. Pessoas que estão à sua volta não vão entender por que você está agindo assim, não vão compreender porque não sabem. Não sabem que você age dessa forma, age dessa maneira, e vão coçar a cabeça, e não vão entender, não vão compreender. Eu me lembro que quando eu me casei, e nós fomos morar lá na Parquelândia, e eu me lembro muito bem que as condições eram terríveis, horríveis. Eu me lembro que nós fomos jantar, e no que nós nos assentamos para jantar, eu me lembro que a Gorete não quis, ela não quis jantar. E eu olhei para ela e disse: por que tu não vai comer? Isso eu estou falando de 1990. Por que você não vai comer? Não vai comer por quê? Senão eu não quero. E ela foi, colocou café na xícara, pegou um pão e foi comer. Aquilo para mim foi a mesma coisa dela me dar um tapa, foi a mesma coisa dela me humilhar, me pisar, ou seja lá como fosse. Você não sabe o que foi que dali aconteceu, um quebra-pau danado. Comecei a brigar com ela. Sabe por que tu não quer comer? Porque é simples. Porque se fosse na casa do teu pai, tu comia. Mas porque aqui é só o arroz e ovo, me lembro como se fosse hoje, é só arroz e ovo, por isso que tu não quer comer. Por isso que tu não quer comer, porque a comida é simples. Porque a comida não é carne, como lá na casa dos teus pais, ou bisteca, como lá na casa dos teus pais. Agora aqui, porque arroz e ovo, por isso que tu não quer comer. E ela dizendo: não é por isso não, rapaz. Não é por isso não.
É por isso sim, então come. Quero ver se tu come. Eu não quero. Eu estou comendo pão, estou tomando café porque é isso que eu quero. E aí, meu irmão, foi um quebra-pau que você não tem ideia. Só que o que foi que aconteceu? Sabe o que é interessante? É que logo depois, não nos mesmos dias, eu fiquei sabendo que ela, quando solteira, só jantava café com pão. Eu fiquei sabendo que ela só jantava café com pão. Era o que ela mais amava, o que ela mais gostava era comer um café com pão. Ela não gostava de jantar comida de panela, de noite. Para ela, se tivesse alguma coisa, estava bom, era o suficiente. Às vezes você, com todo respeito, às vezes você não conhece a esposa que você tem. Às vezes você não sabe os gostos que ela tem. Talvez o teu marido. Talvez você até faz por agradar. E é bom que você faça por agradar. Mas às vezes você já deve ter brigado, discutido. Se tu não quisesse sair, por que tu não me disse? Se tu não queria comer isso aqui, por que tu pediu? E às vezes ela até pediu, ou ele pediu para agradar um ao outro. Só que não há aquela conversação. Não é aquela conversa que um senta na frente do outro e diz: me diz o que tu gosta que eu te digo o que eu não gosto. E tu diz o que tu não gosta e eu digo o que eu gosto. Não há essa conversa que é tão importante no relacionamento, que é tão necessário no relacionamento, em que o casal precisa ter. E às vezes não tem, às vezes são os próprios filhos. Os filhos que às vezes precisam chegar para os seus pais e se abrirem com seus pais. Pai, com todo respeito, eu não gosto que o senhor faça isso. Pronto, acabou-se. Até que o pai possa conversar, a mãe possa conversar, o pai possa se explicar, a mãe possa se explicar do mesmo jeito. E ali ambos, com certeza, vão estar evitando com que infelizmente venham nascer feridas no seu interior. No seu interior. Veja que ele está dizendo aqui: porque as minhas feridas doem sem parar. E ele diz mais: porque elas não saram. Porque elas não saram. Você já percebeu que parece que tem áreas na sua vida, ou na minha, ou na nossa vida, que elas insistem em não se sarar? Que elas não querem se curar? O tempo passa, os anos passam, mas basta alguém triscar naquela área, meu Deus do céu, Jesus de Nazaré. Veja que ele está fazendo essa pergunta está sendo feita ao Senhor, mas Israel está todo diante dele. E ele está perguntando de forma bastante clara: por que elas não saram? Por que elas não se curam? E não tem nem como se curar. Se ela não for tratada como deve ser tratada, não tem como se curar, não tem como se sarar. Não tem como. E por que não tem como se sarar, não tem como se curar? Porque você não pode curar ou sarar uma área da sua vida em que, se não for tratada primeiro, o seu emocional, o seu psicológico, não tem como. É a mesma coisa de você tentar resolver um problema se você não saber lidar com ele. Como é que você resolve um problema se não souber lidar com ele? Você vai torná-lo pior mais ainda. Você vai agravar o seu problema mais ainda. E aí às vezes você, sem perceber, a coisa fica de pior a pior. Veja que ele está perguntando. E ele pergunta: por que continua a sofrer? Porque as minhas feridas doem sem parar? Porque elas não saram? Porque elas não saram? E aí ele termina dizendo: será que não posso confiar em ti? Porque, meu amado, pare para pensar. É um ser humano. Diga para o seu irmão que está do seu lado: é um ser humano. Diga: é Jeremias, é um profeta, mas é um ser humano. Eu quero que você entenda o seguinte: ele está mostrando o seu lado humano. Ele não está escondendo de nós que ele é humano,
que é uma das coisas que nós cometemos como erro, e erro gravíssimo. Às vezes você quer ocultar, você quer esconder que você é humano. Às vezes você quer ocultar, você quer esconder. E agora ele vai e pergunta, ele está perguntando ao Senhor, de forma bem clara. E ele está perguntando: será que não posso confiar em Ti? Será que eu não posso confiar em Ti, Senhor? Será que eu não posso confiar ao menos no Senhor? Talvez por conta de que ele, Jeremias, de tanto ter confiado a tantos, agora ele está dizendo: será que nem em Ti eu posso confiar? Nem ao Senhor eu posso confiar? Ele está mostrando o seu lado humano. É isso que ele está mostrando. Ele não está querendo dizer que ele é o superstar, que ele é o super profeta, ou o super servo de Deus, não. Ele está dizendo: ei, de forma bastante clara, eu sou tão humano como qualquer outro, e eu sou tão humano que eu sei exatamente sofrer de contínuo. Eu sou tão humano em que as minhas perguntas por que as minhas feridas doem sem parar, de forma contínua? E por que elas não querem se sarar? Por que elas não querem se sarar? Será que eu não posso sequer confiar em Ti? Será, Senhor, que a única e a última porta que eu tenho de abater é a Tua? Porque o bem da verdade, Deus sempre é a última porta. Diga isso para o seu irmão: Deus sempre é a última porta. De novo. Sim, Deus sempre é a última porta. Antes de nós chegarmos até a Deus, nós tentamos resolvermos os nossos problemas do nosso jeito, sim ou não? Sim. Nós tentamos solucionar, tentamos ver se maquiamos o problema, tentamos de qualquer jeito, de qualquer forma, mas só que existem situações na vida que não tem como. Por mais que você queira, por mais que você almeje, por mais que você seja lá quem seja você qual for, Deus sempre será a última porta. Deus sempre será a última busca. Essa é a verdade. Veja que nós corremos para fazer o exame antes de orar. Veja que nós corremos para pedir o dinheiro emprestado no banco antes de pedir. Veja que nós nos preocupamos antes de clamar. Veja que nós choramos antes mesmo de batermos a sua porta. Primeiro tomamos atitudes de medo para só depois confiar. Recuamos primeiro para só depois avançar. Nos sentimos culpados, nos condenamos antes de confessarmos o pecado, antes de sermos perdoados. E ele está dizendo: eu sou humano. E ele está dizendo: eu sou humano. Isso é bom que ele esteja nos mostrando, porque ele diz de forma bem clara: será que não posso confiar em Ti? E ele termina dizendo: será que és como um riacho que seca no verão? Será que és como um riacho que seca no verão? Você pode repetir comigo esta? Será que és como um riacho que seca no verão? Mais uma vez: será que és como um riacho que seca no verão? Todos entendem que existe outono, primavera e verão. Verão é tempo de chuva? Não. Verão não é tempo de chuva. Não se chove no verão. No verão é sol escaldante. No verão as águas minguam. No verão as águas baixam e chega a açudes ou riachos que chega a ficar no nada. Terra esturricada, terra rachada. E você passa por aquele lugar e é difícil de você acreditar que ali já houve água. Basta você se lembrar dos dias do profeta Elias, quando a Bíblia Sagrada diz que ele estava tomando água do ribeiro e o ribeiro secou. Não tinha uma gota d'água, um copo d'água que ele se mantesse ali para poder matar a sua sede. Não tinha um copo com água. Não tinha uma gota d'água que saciasse a sua sede, ao ponto de ele ter se levantado ali e ter a casa de uma viúva
que tinha menos do que ele, e ele ainda lhe pedir água, e ela ter água para lhe dar. Porque quando você não tiver, Deus sempre vai usar alguém que vai ter para te abençoar. Quando você não tiver, Deus sempre vai usar alguém para te abençoar. Deus sempre vai usar alguém, porque Deus não desampara. Deus não desampara. Deus não desampara. Essa, quando nós lemos aqui, é a vida de um homem chamado Jeremias. Serás que és como um riacho que seca no verão? Serás que o Senhor depende do inverno para que só tenha água no inverno? Será que na seca o Senhor não pode suprir? Será que na luta o Senhor não pode me ajudar? É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo de forma bem clara. Ele não está escondendo o seu lado humano, não. Ele não está escondendo.